O mercado do ovo está balançado, os preços estão caindo bastante, a concorrência aumentando. Será que a gente está enfrentando uma crise? Como fica o ovo caipira nessa perspectiva? Tudo isso a gente vai discutir no vídeo de hoje, porque estamos num momento delicado e é importante entender quais são os fatores que desencadearam essa crise momentânea, o que vai ser daqui para frente, e fica comigo até o final para traçar os caminhos para se destacar nesse mercado e passar pelas crises de maneira mais tranquila. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E é muito louco analisar o comportamento do mercado de vários segmentos, mas o nosso foco, é claro, é a avicultura caipira, principalmente a produção de ovos caipiras. A gente está passando por um momento delicado, um momento atual de queda nos preços dos ovos. Isso tem acontecido em muitas regiões do país. Eu até fiz esse questionamento aí recentemente no meu Instagram e a galera comentando que realmente está com uma dificuldade de venda do ovo, está um pouquinho apertada a coisa ali. E a gente vai fazer essa discussão. De fato, se a gente pegar uma análise muito recente do preço, do comportamento do preço do ovo, a gente vai ver uma queda acentuadíssima nos últimos dias. No último período aqui, no último mês, praticamente, a gente teve uma queda extremamente acentuada. Aqui, na verdade, só para vocês entenderem, são várias regiões do país. Tá pegando o preço de Belo Horizonte, de São Paulo, de Recife, de regiões muito produtoras de ovos, como Bastos, como Santa Maria do Jequitibá, também no Espírito Santo. Todas essas regiões, cada região dessa está representada por uma linha e todas essas regiões sofreram quedas. Uma mais acentuada, outra um pouco menos, mas todo lugar teve uma queda considerável do preço do ovo no mercado para o consumidor final. E isso, é claro, impacta diretamente o avicultor, porque o preço pressiona toda a cadeia, todo o negócio. Tem regiões que acumularam quedas extremamente expressivas, na ordem de 15%, 20%. Isso impacta demais o bolso do avicultor, impacta demais o nosso mercado. Mas é claro que a gente sempre precisa fazer uma análise mais criteriosa. E quando tem esses movimentos muito bruscos, uma queda muito acentuada, nunca é um único fator, é um conjunto de fatores que levam a desencadear aí esse problema para o avicultor, basicamente para o produtor. O primeiro deles é que a gente já está vindo de uma contextualização histórica. Teve a pandemia, que teve um aumento ali expressivo do preço dos grãos, do preço de tudo, uma dificuldade de aquisição da matéria-prima, enfim, fez com que muito avicultor quebrasse, os que não estavam preparados ou que estava alavancado, crescendo muito, diminuiu a produção, deu uma segurada no alojamento, deu uma segurada na produção, pelo aumento muito alto aí, pelo aumento expressivo do preço dos insumos, enfim. Então, se a gente pegar do ano de 2021 ao ano de 2022, que é reflexo direto ali da pandemia, teve uma redução de 5% na produção nacional. Só que 5% na produção de ovos é muita coisa, porque o ovo é a unidade. E teve regiões que essa queda foi muito mais expressiva. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, que é um grande produtor de ovos, caiu 17% a produção. Como eu disse, teve uma crise derivada da pandemia, aumento no custo dos insumos, o avicultor que não parou de produzir, muitos diminuíram, seguraram, tiraram o pé ali do crescimento, tiraram o pé de novos alojamentos e deu essa segurada no mercado. E é claro que esse movimento ele vai se refletir no preço do produto final, não tem jeito. Aumentou muito a demanda na pandemia, vamos lembrar que o preço de tudo subiu muito e o preço das carnes de maneira geral, que tem uma correlação direta com a proteína, que é o ovo, teve um aumento muito expressivo, muita gente deixou de comer carne para consumir ovos, principalmente por uma queda do poder aquisitivo da população, muita gente perdeu emprego, enfim, aliado ao aumento considerável do preço das carnes, fez com que a demanda pelo ovo aumentasse muito. Só que aumentou muito a demanda, além do esperado, aumentou a demanda e o produtor diminuiu a produção. Então teve uma questão de oferta e demanda, e aqui eu já abro um parênteses para um insight extremamente importante. O mercado do ovo, como todo mercado, é isso, é cíclico.
Tem momentos de queda, tem momentos de alta, não tem jeito de fugir desse movimento. Há 2, 3 meses atrás eu estava fazendo um vídeo aqui, se vocês resgatarem no canal, vocês vão ver, falando que tinha que pegar uma gordurinha daquele momento e foi agora, 2 meses atrás. O mercado estava excepcional, o preço lá em cima, os insumos lá embaixo, e eu falava, segura a gordurinha, olha a gordurinha para passar por agora. 3 meses depois, e daqui a pouco a coisa vai melhorar. Então a gente tem sempre esse mercado que é cíclico. A ideia é sempre acumular um capital na hora da bonança para poder passar pelos momentos que a gente vai ter uma margem mais apertada na lucratividade, na rentabilidade. É natural isso acontecer, e só quem está preparado a longo prazo que consegue se manter no mercado, tira um pouquinho o pé, pega essa reserva, se vira nos momentos mais de crise, porque depois vem a bonança. É natural a gente ter esse movimento. Mas voltando aqui para nossa análise, isso aconteceu, vinha acontecendo num período recente, derivado de todo esse histórico. Depois teve a guerra também, que é um contexto histórico, que aumentou o preço dos insumos, teve uma dificuldade, enfim. Então teve várias consequências aí de várias coisas que levaram ao preço subir muito. Ao preço do ovo começar a escalar muito, chegar num patamar praticamente insustentável de mercado. E aí o que acontece quando ele bate no teto lá em cima? É o que a gente está vendo agora, uma regulação do mercado natural, intrínseco, como a gente acabou de falar. Então a gente teve recentemente uma redução de preços por conta da recuperação da produção. Basicamente houve uma recuperação da produção. Outra coisa importante é que a gente estava numa taxa Selic de 13,75, que é os juros, e o ovo foi muito impactado por essa questão relacionada à inflação. O ovo, os alimentos de maneira geral, subiram muito com a inflação, só que o ovo teve um impacto gigantesco. Então ele bateu lá no teto, ele chegou lá em cima. Assim como o mercado começou a se regular, os preços dos insumos caíram recentemente para trás, o preço do ovo estava muito atrativo, o que o avicultor fez? Começou a ampliar os seus negócios, a voltar a produzir, muita gente entrando no mercado, porque realmente era uma atividade do agronegócio excepcional no momento agora, passado. Só que mais uma vez é extremamente importante a gente estar acompanhando esse movimento de mercado. Olhar para os últimos 10 anos nos diz muito o que vai acontecer para frente, porque isso acontece bastante. Você bate no teto do preço, na atratividade do negócio e vai ter uma queda, porque é insustentável a longo prazo. Tanto uma crise muito profunda como uma bonança muito acentuada. Os dois extremos, eles sempre vão se confrontar, sempre vai passar aí pelos extremos. Então houve uma recuperação recente, muita gente entrando. Reflexo disso é a falta de pintainhas no mercado, já falamos bastante sobre isso. Não tem pintainha, para esse ano ninguém consegue mais alojar pintainhas, porque o mercado aqueceu muito mesmo recentemente. Muita gente procurando as pintainhas mais do que a projeção de venda das empresas. O que tem falta aí de mercado, preço alto de pintainha, quem consegue encontrar. E como eu disse para vocês, nunca é um único fator que desencadeia essa queda acentuada do preço que está acontecendo agora. Outro motivo, além de tudo que a gente acabou de falar, é o reflexo dessa diminuição da inflação nas carnes. Como houve uma diminuição na inflação, houve uma melhor produção dos bovinos, inclusive, porque teve uma recuperação de pastagem recentemente, os grãos diminuíram bastante os custos, então a carne voltou aí com seu protagonismo, voltou a ter um custo mais reduzido, o que colocou um preço melhor no mercado da carne vermelha, tanto bovina quanto de aves, quanto carne suína. Isso impacta, compete diretamente com o ovo, não tem jeito. Então esse reflexo da diminuição da taxa Selic, que foi de 13,75, já caiu um ponto percentual, né? Já foi para 12,75 e a tendência é mais queda daqui para frente, vai de fato dar uma aliviada nos preços gerais aí do mercado de alimentação de maneira geral. Só que voltando principalmente às carnes, a gente tem um reflexo
negativo de certa forma no ovo, porque muita gente tinha ido para o ovo, né, consumir ovo pelo aumento das carnes, principalmente depois da pandemia, como a gente acabou de falar. Como isso se regula, agora se regulando a produção de carne vermelha, também tem uma redução no consumo do ovo, a galera volta aí a comer carne. E um outro motivo que fez com que diminuísse os preços na gôndola do supermercado do ovo de maneira geral foi o mercado de grãos. Se a gente pegar o milho aqui, inclusive é interessante analisar esse gráfico do milho, porque ele pega quando começou ali a subir estratosfericamente da pandemia, né? Teve um boom gigante ali do preço do milho. Ele ficou muitos anos, um período ali, né, 2021, 2022, meio estagnado lá em cima, e teve recentemente uma queda brusca, quase chegando a patamares pré-pandemia de preço. De novo, é o mercado se regulando, o mercado explodiu para baixo. Só que nessa explosão para baixo, o que acontece? Impulsiona também o preço do ovo para baixo, porque tem uma relação direta. 70% basicamente dos custos de produção do ovo está relacionado à ração. E 60% basicamente da ração é milho. Então o preço do milho, do farelo de soja, que estão também correlacionados aí, ele impacta diretamente no mercado do ovo. Cai os preços dos insumos de maneira geral, também cai o custo de produção do avicultor, ele coloca um preço melhor para venda. Isso impacta no preço do ovo lá na frente. Agora um fator que foge do nosso radar, inclusive, aí é a questão da biologia, é o produto que a gente trabalha que é extremamente perecível. Houve um agravante recente que foi a onda de calor que o Brasil passou. Uma onda que postergou por várias semanas, basicamente, praticamente um mês, 2 meses de calor extremo em várias regiões do país. E isso fez com que o avicultor se antecipasse. Como o ovo é muito sensível, a qualidade do ovo é muito afetada pela temperatura alta. Eu já fiz inclusive aqui no canal uma análise de um artigo científico fazendo essa comparação entre o ovo armazenado sob refrigeração e o ovo em temperatura ambiente. E é surreal a queda de qualidade do ovo quando ele está em temperatura ambiente. E dia após dia isso vai caindo, a qualidade vai diminuindo. Então, para o avicultor entregar um ovo de melhor qualidade para o consumidor, ele não pode armazenar por muito tempo esse ovo. Não dá para manter armazenado na onda de calor que a gente estava. Ele teve que antecipar e vender tudo que tinha ali, o estoque, não ficar com estoque, porque o estoque ia estragar no calor. Ele começou a vender esse ovo para o mercado. Colocando mais ovo no mercado, a tendência é queda nos preços. Teve uma pressão para baixo, uma pressão para diminuir os preços dos ovos aí na gôndola do supermercado. Tá, professor, mas e os ovos caipiras? Qual é o impacto direto disso no ovo caipira? Ele também é impactado como o mercado do ovo de maneira geral? É claro que sim. É claro que o mercado de maneira geral, ele é impactado e vai impactar o ovo caipira. Mas uma coisa extremamente importante, o ovo caipira ele tem o seu nicho de mercado específico, ele tem um recorte que não leva só em consideração as questões monetárias. O consumidor do ovo caipira, principalmente quem compra de menor escala, que o avicultor consegue ter um diálogo, ou mesmo pelo rótulo, apresentar o seu produto com mais familiaridade para o consumidor, esse avicultor consegue se manter mais estável no mercado, porque mais uma vez ele consegue manter o preço ali pela relação que ele estabelece, porque o consumidor consegue enxergar a diferenciação daquele produto, através do bem-estar animal, que é muito explorado nas estratégias de marketing, através das questões ambientais que são contempladas, extremamente importante, integração, produção ali animal e vegetal, que é muito explícita pelo avicultor que explora isso comercialmente. Então eu sempre falo que o avicultor que trabalha na avicultura caipira, produção de ovos caipiras, ele não tem que ficar comparando o produto dele com o ovo advindo de sistemas convencionais das galinhas criadas em gaiolas. É claro que o mercado ele vai impactar, tem uma correlação, mas não se compara uma coisa com a outra.
porque o ovo caipira ele atende um mercado diferente, um nicho específico, e a gente precisa saber explorar muito bem isso para manter a nossa atividade sempre rentável e lucrativa. Ter aí uma diminuição do lucro nesses períodos é normal, mas recuperar mais rápido e não ser tão impactado. Para isso, precisa adotar essas estratégias assertivas, principalmente do ponto de vista da comercialização, do ponto de vista da agregação de valor. Eu tenho um curso, a Escola de Avicultores fez uma parceria com o Senar, um curso gratuito para você acessar, dá para fazer por WhatsApp inclusive, elaborado pelo Senar, mas todo o conteúdo foi feito por mim sobre agregação de valor. Lá eu trago todos os canais de comercialização que devem ser explorados, essas vertentes que você tem que reforçar com o consumidor, como agregar valor, como usar as redes sociais, como estabelecer essa confiança maior com o consumidor, que é extremamente importante. Vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Curso gratuito sobre agregação de valor na avicultura caipira, uma parceria entre a Escola de Avicultores e o Senar. Vale a pena sempre aprofundar o conhecimento para se destacar no mercado. Eu espero você no curso e também no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço!